dando continuidade nas nossas oficinas da área de empreendedorismo, do nosso projeto do Emptec, da FAPESC, né? O Emptec, o IFC, empreendedor tecnológico. E já temos aí a primeira equipe que vai apresentar a primeira parte do plano de negócios. Então já vou elogiar a equipe, né, da Van Gogh, né, escolheu aí algo que, para a minha geração, e talvez a de vocês também, né, a van muito parecida com a Mystery Machine do Scooby-Doo. Tá? Isso é algo que é legal porque cai no gosto do pessoal, e as críticas crianças ainda estão assistindo Scooby-Doo no Cartoon Network e outros locais, né? É algo que cria, vamos chamar assim, um carinho e uma atenção especial. Então, equipe, vou baixar aqui para chamar vocês, né? Aqui o endereço vocês até podem escolher aqui o do próprio instituto inicialmente, né? Eu passo para vocês daqui. E então nós temos o Christian Butzke, que vai ser provavelmente CEO, é isso? Vocês vão ter que especificar. Júlio Werner e Lucas Smile. Lembre-se o seguinte, aquela história. Um é o CEO, um vai cair no vendas e o outro no administrativo e financeiro e o outro no desenvolvimento. Né? Normalmente quem faz a parte comercial está com o CEO ou a parte administrativa e financeira fica com o CEO. Né? Porque CEO sozinho ele não fica. Ele fica com uma das duas. Vocês vão ter que escolher quem tem mais afinidade e quem é o melhor para desenvolver. Normalmente é a pessoa que ela fica focada nisso. Então, equipe, podem. Eu vou baixar aqui para. Só aquela parte do responsável seria o professor? Não, o responsável pode botar o nome dos três se vocês quiserem. Tá? Que é quem está preenchendo. Tá? É que muitas vezes a empresa, quando ela já tem a empresa formada, etc. Então você faz atualização principalmente para conseguir entrar em projetos com recursos da Caixa Econômica, do tal do Proger. Né? Eu, quando trabalhei na Delsoft, eu fiquei como responsável aqui embaixo, porque eu era a pessoa que preencheu a coisa. E normalmente é um funcionário e não como a gente fala no termo C-level. Eu vou falar C-level, daí é o CEO, o CFO, que é o cara das finanças, COO, que é o cara do operacional, normalmente é quem está no desenvolvimento, o CSO, muitas vezes, que é o cara ou CMO, que é o cara do marketing ou do sales, das vendas, certo? E aqui pode ser um funcionário. No caso aqui, vocês podem botar vocês três mesmos, que vai ficar legal. Então, vamos lá, que essa primeira parte do sumário executivo. Então, vamos voltar aqui. Então, tá aqui, né? Sumário e breve histórico da empresa. Vamos lá, o que vocês planejaram até o momento. Sumário executivo. 2.1 é a breve descrição do negócio. Da parte da descrição da empresa. Então, né, a primeira versão pode ser que tenha uma coisa ou outra que não está muito certo, mas é para tirar a ideia, ver o que vai ter que corrigir. Então, a empresa, né, o nome vai ser Van Gogh, por enquanto, essa mais ou menos um trocadilho com o Van Gogh, mas então, né. Localizada no município de Rio do Sul, né, aproveitar um lugar com mais trânsito, né, talvez uma outra cidade pode ser melhor, talvez, né, com mais trânsito, talvez Blumenau ou Florianópolis, mas né, colocamos aí. A atividade principal é a prestação de serviços de transporte à população e a gente caracterizou ela como um startup, tendo o foco o software de agendamento de transporte, que é a parte principal de como vai funcionar a operação da empresa. A fundação, mais ou menos, talvez a gente pensou que talvez se poderia começar no início de 2024, se tiver todos os funcionários, né?
e contará com aproximadamente 20 funcionários, né? No início, começar pequeno, talvez é que só a única coisa que não está exatamente muito decidido é a situação dos motoristas, que talvez não seja contratada pela própria empresa, talvez tenha alguma parceria com a empresa de transporte que já existe. Isso também é algo que... Sim, exato, é aquilo que eu tinha sugerido para vocês, né? Então, existem aqui, vocês estão certos, pensar em Rio do Sul, vem para Rio do Sul, entre ônibus e vans, aproximadamente 100 veículos desses por dia, né? E eles já começam a vir no período da manhã, trazendo alunos para os colégios particulares, para a faculdade Unidade e aqui para o Instituto Federal. Eles ficam aqui nas imediações aqui do centro, né? Aí tem o Coque, o Dom Bosco, IMA, Rui Barbosa, Senai e Sesc, que tem aula já desde manhã até a noite. E o transporte maior, que daí são veículos maiores, aí é o noturno, né? Mas essas vans menores, muitas delas trazem os alunos de manhã, levam para casa de meio-dia, trazem os alunos à tarde, daí não é um fluxo tão grande, levam no final do período, né? Alguns alunos permanecem o dia inteiro, principalmente no colégios como a Unidade e o COC, que daí tem período integral, o IMA também, levam eles de volta, e aí vem todo mundo para o horário das 6h30, 15 para as 7, como é o horário do Instituto, e ficam até as 10. Então, nesses horários ali, vocês conseguiriam, né, ter parcerias com esses prestadores de serviço. São várias empresas, alguns são autônomos. Então, vocês poderiam ter essa parceria, fazer esses agendamentos e eles fazerem rotas. É claro que eles não vão poder misturar os alunos pequenos com passageiros, mas depois que eles entregaram, as aulas começam às 7h30, né? Eles ficam, vamos chamar assim, ociosos, né? Então, claro, eles limpam o veículo, eles levam para abastecer, fazem o seu lanche. Normalmente eles almoçam às 11 horas da manhã, para que nesse período do almoço eles consigam entregar os alunos até meia hora da tarde, já vão pegando os outros para estar aqui até 1h30. Eles têm os horários aí, e eles sempre acordam cedo, porque 6 da manhã já estão fazendo o trecho para recolher o pessoal. A gente colocou que mais ou menos talvez cerca de 20 funcionários para começar, considerando toda a parte do desenvolvimento do programa, toda a parte dos servidores, daí tem também o marketing, tem a parte de finanças, Administração da empresa. administração da empresa, Patrocínios também, no caso. Sim, a parte do pessoal que vai ter que vender a ideia e ir lá arrumar o patrocínio, isso também é muito bom. E a missão é proporcionar uma forma de transporte mais eficiente, barata e verde para a sociedade. Ela tem como principais objetivos estabelecer uma equipe, os nossos, no caso, os principais objetivos vai ser estabelecer uma equipe de desenvolvedores de software. Perdão. O principal objetivo vai ser desenvolver um software de gerenciamento de trajeto de viagem em tempo real e um software mobile para o agendamento do transporte. E daí também estabelecer uma frota de veículos do transporte coletivo, que é essa parte que a gente estava falando, preferencialmente as vans, né? No caso, se for um micro-ônibus ou alguma coisa assim, pode mudar um pouco. Que vai ter a parte, o software que vai calcular a rota, em cima mais uma pessoa apareceu, ele vai ter que se calcular onde o motorista vai ter que ir, e também a parte do aplicativo mobile, que é o que o cliente vai interagir, onde ele vai agendar tudo, e se ele talvez pedir um transporte na hora, ele vai ver se está disponível. E a gente, sobre os próximos anos, não tenho certeza como vai ser, mas se der tudo certo, vai ser possível finalizar o desenvolvimento do software em um período assim de 3 a 5 anos, considerando terminar o desenvolvimento do software, iniciar o serviço, determinar a viabilidade, né, da empresa
estabelecer parcerias com empresas locais, seja tanto as vans como a gente está falando, ou como o varejo local, se tem por exemplo, promoção, cashback, essas coisas, a pessoa utiliza a van para uma viagem, ela vai para tal local e talvez as lojas do local tenham uma parceria, a gente pode talvez dar um certo cashback da pessoa comprar algo naquela loja, ter um desconto, alguma coisa assim. Certo, e isso eu estou aí para ajudar vocês, para ir para o CDL e fazer essa parceria. Se vocês conseguirem colocar isso para funcionar, ficaria fantástico fazer exatamente isso aí. Então, até o que acontece para o pessoal da van, ter as lojas como parceiro, né? Pode Eles se cadastrar no aplicativo, talvez como um local comercial e daí como um financiador, vamos chamar assim, né? E aí já fica lá, você traz o pessoal para minha loja, eu você vai pago se ele comprar a partir de X reais, eu pago a passagem, dou uma passagem ou duas passagens no aplicativo para o pessoal da van. E daí, se der tudo certo, talvez até planejar possíveis expansões para outros municípios, porque uma vez que já tem toda a infraestrutura estabelecida, né, o software já está pronto, a única dificuldade de ir para outro município é a parte de outras vans, assim. Talvez novas parcerias, no caso. O que eu estou falando para vocês? Aquelas vans que eu falei, os 50, elas vêm dos municípios vizinhos para cá. Tá? Então, seria bem plausível você fazer, né, deixa os alunos, busca mais um pessoal, ou leva um pessoal para o outro município. Aí você imagina, o cara trabalha, mora, vamos fazer uma hipótese, né, um caso de uso. A pessoa trabalha na Aurora, né, mora na Aurora, trabalha em Rio do Sul, certo? Trabalha numa contabilidade, numa empresa de informática, etc. E tal. Aí ele descobre, poxa, que legal, a van aqui aceita esse crédito, esse cashback. E o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a comprar nas lojas que estão dentro disso, restaurantes também, para ter o cashback, para ajudar a financiar a van que ele vende todo dia. Vamos pensar também o seguinte, pais que pagavam a van para levar o filho para o colégio. Ele vai dizer, mas aquela loja lá dá tanto de cashback para a van. O cara da van está dentro do programa. Por que não eu começar? E aí você começa a fazer um programa de fidelização para o comércio de um modo geral. Né? E aí, claro, o pessoal, poxa, eu estou dando tanto de cashback, eu quero contratar para que venha a promoção X para o meu estabelecimento. E aí pode ser loja, pode ser supermercado, pode ser restaurante, até postos de combustível. Por que não? Tá? Porque aí se um do pessoal vai abastecer carro, o pessoal da van, né? Por que não? Eles aceitarem crédito. Não sei se vocês já foram na Vila Olegário. É um posto. É o posto mais diferente, é o único que não está nas três redes que estão brigando aqui na cidade. Existe a rede Russi, a rede dos postos Pilão e a rede dos postos R4. Né? Cada um tem 2, 3, o R4 acho que tem 4 postos, o Russi tem 2 postos aqui, 3 na cidade. Né? O Pilão tá mais pro lado de lá, ele é mais focado no diesel, né? Então ele tem mais na BR e como é que é o nome daquilo, no bairro Barragem. Né? Por quê? Porque ali tá os caminhos próximos às indústrias, onde tem os... E esse posto, ele é o único que sobrevive sem precisar de estar em uma rede. Por quê? Porque ele está vinculado a uma empresa de revenda de veículos. Então, o proprietário da revenda de veículos tem um posto de gasolina, obviamente. Claro que ele... eu vendi o carro, estou te dando o tanque cheio. Claro, aquele tanque cheio dele é mais barato, porque ele já tem o posto. Só que ele não parou por ali.
ele fez uma coisa chamada Vila Legale, que é um lugar onde você tem inúmeros serviços, acho que são 7, 8 cozinhas diferentes, tem torneiras de chopp diferenciadas para você se autosservir, né? Só como é que funciona? Você bota crédito no teu cartão, certo? Você tem esse crédito no cartão, você vai lá, encosta na maquininha, tira o chopp, né? E ele já debita no teu cartão. Você pede uma comida, passa aquele número do cartão, a comida quando você pediu, ele já desconta do teu cartão. Aí, tá, beleza. Queria comprar de novo? Não, mas você pode usar esse saldo que teve e algum cashback que ele coloca ali de volta pelo que você consumiu, etc. Tal, no posto de gasolina. Então, quando você vai lá, fez uma manutenção do carro lá, etc. Tal, ele te dá, ó, estou te dando tantos reais para tu, e te dá um cartãozinho, faz o teu cadastro, que já está cadastrado. Para quê? Para você ir lá. Qual é a grande sacada? Você não vai lá sozinho, né? E se ele te deu 30 reais, você pede uma comida, você vai botar mais um pouquinho. Então, olha a grande sacada que ele está fazendo isso. Esse seria um parceiro em potencial bem forte para vocês conversarem. E, obviamente, as redes, né? Então, conversa com as redes ali, uma vez que você fez, você tem 4 postos de um, 3 do outro e 3 do outro, né? Você tem eles te ajudando a fazer o teu negócio prosperar. Então, nas parcerias chaves, você teria CDL, você teria os postos de combustível, né? Com o CDL você está pegando aí e até mesmo as redes de supermercado. Então, que, por exemplo, a rede Nardelli, são 2 mercados aqui, aí tem o Imperatriz, né? Acho que o Barreiro Nardelli tem 4, que esqueci dos 2 atacados dele. O Imperatriz tem 2, que é o Brasil Atacadista e o Imperatriz. O Nardelli tem 2 Nardelli, o Catarinão e o de Nardelli. São tudo da mesma família, né? Então, tu imagina fazer uma parceria e eles darem, poxa, estou dando um cashback, né? Usar o aplicativo de vocês com a van, que aí são pessoas que, poxa, ela quer o serviço da van para ir para casa, que é mais barato que ele pagar um táxi ou um Uber para ir para casa. Esses são, assim, clientes super potenciais para, inclusive, fazer divulgação, tanto do serviço de vocês, né? Tem lá, deixa no mercado, que é um lugar, leia o QR Code, chame, né? Além do que o pessoal do mercado, se eles derem cashback pela compra para utilizar isso, é uma coisa fantástica. Até que se disser, não, mas poxa, o cara, vamos pensar, uma pessoa bem de vida, que não vai fazer uso do transporte, etc e tal, mas ele ganha o cashback. Tá? Mas ele contrata pessoas, ele contrata diarista para limpar a casa dele. E aí ele, poxa, se ele pegar esse cashback e passar para o número da diarista, ele só tem que dizer qual é o número do cartão, né? Ele já está ajudando a pessoa a que trabalha para ele. Então é algo que ficaria super legal, né? E claro, vocês sabem que eu até falei, né, o endereço vocês têm que colocar aqui no sítio, eu estava esquecendo de falar da nossa pré-incubadora, né? Então, nossa pré-incubadora, vamos deixar essa ideia redondinha, escrever ela, de preferência, quando abrir o edital aberto da FAPESC, vai estar abrindo aí para novas turmas. Isso aí tem tudo para que vocês levem isso adiante e façam, imagina 60 mil aí para investir, para ter servidor, ter equipe de desenvolvimento, etc e tal, né? Licenças. Se é melhor eu montar o servidor próprio ou talvez só contratar depende do... Olha, eu sempre recomendo, contrata ele inicialmente, né? Porque você vai ter o serviço, vai ter a garantia. Então hoje você tem o HostGator, tem a própria Unifique,
a Amazon também, né? Mas se tu pensar na Unifique, tu compra a internet da Unifique e pega o serviço data center deles, eles têm uma política de desconto, né? E o data center dele é uma coisa bem legal ali em Timbó. Já levei algumas turmas para visitar lá. Eu espero assim que restabelecer os orçamentos do Instituto a gente possa fazer viagens até lá de novo. Então vamos ver os serviços de vocês. Só antes de prosseguir, uma coisa ali que a gente ficou meio na dúvida, que a gente colocou como uma sociedade limitada microempresa. Estaria Perfeito. Pela tabela sócios... do Sebrae, né? Na área de serviços até e comércio, até 20 funcionários é microempresa. Né? Tem aí também os limitantes de faturamento, tá? Que daí você vai acabar sendo uma EPP, que é uma empresa de pequeno porte. Mas mesmo assim você pode optar pelo Simples Nacional, aquela coisa toda, que tem uma redução e um benefício de imposto. Então, obviamente, tu não vai contratar as 20 pessoas no primeiro dia, né? Tu vai começar com os 3 sócios, mas eu gostei que vocês já estão tendo uma visão do... Já vai subindo de grão em grão, digamos assim. Exato, né? E aí é aquela história, né? A hora que vocês se tornarem uma empresa grande o suficiente, né? A Unifique está com 25 anos e liberou o IPO no ano passado. Né? A Magazord tem bem menos tempo e está trabalhando para conseguir atingir os faturamentos e tal, e quer fazer o IPO na Bolsa de Valores. Aí o sonho é você ou ser comprado por um grande grupo, que isso é uma coisa que, né, às vezes acontece. No caso deles, eles não querem ser comprados por um grande grupo, não está nos planos deles. Os empreendedores, eles querem ser um SA. Então hoje, claro, a matriz não é aqui, mas SAs aqui que tem ações na Bolsa é Unifique. Uma parte dela começou aqui com a BR Life. A Metalúrgica Rissulense. Né? Mas a Fran é SA e a Pamplona é SA. Sim, mas eles não operacionalizam na Bolsa ainda. Mas eles têm as ações em parte da família e parte de investidores externos. A Effect já foi investida por um investidor que é o do grupo Nuvini, que faz grandes investimentos. Então você tem que estar preparado para tudo isso. Então vamos lá. A descrição do serviço. Então, o serviço seria uma forma de transporte coletivo através de um software de agendamento de transporte, e as principais características são o agendamento ou requisição de um transporte coletivo através de um software mobile, né, um aplicativo no celular, onde o cliente pode agendar dias da semana para utilizar o transporte ou pedir uma carona naquele momento, caso haja veículos na área. Né? O motorista do veículo possui um trajeto dinâmico definido pelo dispositivo GPS, que é atualizado em tempo real por um servidor. E o caminho muda caso ocorram pedidos de carona no meio do trajeto do veículo. Então, é algo, né, complicado de implementar, talvez, mas a ideia é que não gaste tempo assim do veículo. Se ele está no caminho e tem alguém que quer uma carona ali do lado para o lugar que ele já vai parar, aproveita e pega. Tu tá certo, porque normalmente você usa sempre as vias principais. A pessoa vai te chamar de uma via secundária. Então vai ser só aquela dobradinha, pega alguém e talvez sai do demore caminho. mais um pouco o projeto, mas é algo que vai refletir no preço. Sim. Assim como o pessoal que vai chamar do supermercado. Né? Também sugeri ali, né? Então, se a gente for olhar os supermercados que eu falei, todos eles estão numa via principal. Então, ele ir fazer uma parada, pegar o pessoal e principalmente também deixar o pessoal. Né? Porque o que vai acontecer? Se ele for lá e levar 5, 6 pessoas para o supermercado, né? Ele pode atender mais uma ou duas. Estamos gravando aqui, né? E pode levar 3, 4 pessoas para o supermercado, sair daquele supermercado, fazer mais 2, 3 corridas próximas e depois já levar o pessoal de volta. Então é um caminho legal, e imagina
que ele vai fazer isso, e isso fecha inclusive com os horários de colégio. Ninguém vai para o supermercado comprar para fazer o almoço, vamos chamar assim, às 11h30. Né? O pessoal já vai comprar antes, porque vai usar aqueles produtos para fazer o seu almoço. Certo? Quem passa no mercado ao meio-dia, quem tem o seu próprio transporte, está indo para casa. Parceria daí com os estabelecimentos comerciais não só baseado na localização, mas também no horário, né? Nos horários, Horário de porque almoço, está livre, restaurante. a van vai estar livre das 7h30, entregou todo mundo, 15 para as 8 até as 11h30. A partir de 11h30 a van vai ter que estar livre, porque muitas vezes ela vai ter que fazer o horário, né? Está na frente do colégio X, aquele mais longe, para pegar os alunos às 11h30 para vir arrebanhando todos para entregar. Então, como vantagem, o serviço ele traz uma forma mais confortável e segura de viajar, em comparação ao transporte público, só que mais barata que o transporte privado, né? Do que o carro, o táxi ou Uber, seja para a pessoa ir para o trabalho ou para viajar pela cidade. As principais diferenças com os concorrentes são a possibilidade do agendamento para os dias da semana e os horários desejados e preço mais barato por ser uma forma de transporte coletivo, né? Assim, considerando como concorrentes, né, o táxi, Uber e também o ônibus. Mas também, possivelmente, a pessoa talvez espere um pouco mais. Tem que colocar aqui como concorrente o Blá 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 e os aplicativos de carona. Apesar que eles têm um foco mais intermunicipal longo. Mas sugiro vocês dar uma olhada, conselho de amigo, se cadastrem neles e façam uma experiência. Né? Eu sempre brinco com os meus alunos, eu digo, olha, vamos usar o padrão Bill Gates. Né? Analise o que o concorrente fez e faça melhor. Né? E nunca teve... É difícil de achar, o Bill Gates teve uma ideia original de um software. Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Mas o Ctrl-V dele sempre foi muito melhor, né, do que o colar dele, ele colava, mas bem melhor, bem melhorado. Ô, professor, até tem uma coisa sobre os concorrentes do Van Uber, que seria o próprio Uber e o táxi, né? Mas tem um que seria o 99. Não sei se é uma variante do Uber. É um concorrente. Ele funciona mais nas grandes cidades, tá? Eu não tenho notícia do 99 aqui. São Paulo eu sei que ele é forte pra caramba. Né? Assim como tem um tal de Garupa, que eu vi que ele estava ascendendo bem antes da pandemia, aí veio a pandemia, deixou todo mundo em casa, aquela história toda, ele não prosperou muito. Eu soube de uma instalação dele em Blumenau, eles começaram e meio que parou, porque o problema todo é o seguinte, é você gerar confiança do usuário e do transportador. Porque não adianta você ter usuário e não ter o pessoal que faz transporte, não adianta ter o pessoal que faz transporte e não ter usuário. Então, a minha sugestão, começa com linhas menores, né? Acha ali, o que você quer fazer? O cara da van vai dizer, olha, eu faço a Rua 15, né? Então, o meu foco ali, Rua 15, que é o bairro Laranjeiras, o bairro por cima da Rua 15 ali já é o bairro Boa Vista. Então, essas pessoas tenderão a ir no de Nardelli e no Nardelli, certo? Não, mas a minha van, ela é foco, e obviamente as lojas da Rua 15, de um modo geral, certo? E do centro. Mas, poxa, aqui eu quero pro Santana, Alto Santana, né? Tá bom, ótimo. Mercado que está na linha é o Imperatriz. Então, para esse prestador de serviço daquela van, a parceria ideal deles é fechar com o Imperatriz e o Nardelli, obviamente, que está na porta do lado dele. Né? Então, esse tipo de coisa tu vai ter que olhar, inclusive, para você direcionar. Né? Não adianta eu mostrar, vamos colocar aqui, o supermercado do Vale, que está lá na barragem. Eu fazer propaganda para o pessoal do Tabuão.
Até é legal, mas vai ter pouca efetividade. Por quê? Porque o mercado não está na linha deles. Ah, mas o mercado real é um supermercado legal, bacana, mas pega os usuários Barragem, Barra do Trombudo e Budek. Né? Eu sempre brinco que são as linhas, né? Então essa é a BBB, por causa dos 3 Bs do nome do bairro. Quando você vai pro TBB, que é Tabuão, Bremer, Bela Aliança, é uma outra. Né? Tem uma outra que é o CNR, que é Cantagalo, Navegantes, Raia, que é a outra que vai para lá. E tem a outra que é o CP, que é Canoas Pamplona, ela é menos densa populacionalmente. E tem a CPF, que é a que pega Canoas, Progresso e Fundo Canoas. Então são as 5 principais linhas que você poderia organizar dentro da nossa cidade. E aí, pessoal, você quer, teu público ideal é o que mora aqui, né, para essa parte. Você quer lançar para todo mundo? Beleza? A gente pode fazer, principalmente os que estão na área central. Se pegar o Nardelli e a Imperatriz, esses vão querer para todos os públicos, né? Por quê? Porque se a pessoa vem para o centro, passa por ele. De repente a Cravil também, né? Que é uma... fica na BR, mas tem bastante movimento no caso, né? Sim, mas ela está no CNR, né? A van que vai passar ali é o que faz Cantagalo, Navegantes e Raí. É a van que é o público que vai passar ali. É raro o pessoal aqui do centro sair do centro, a não ser que tem uma promoção fantástica, que isso também tem. Aí você pode fazer 2 planos. Plano normal, vou focar nos usuários dos teus bairros prioritários. Ah, mas agora hoje eu tenho uma promoção lá, né? Vamos brincar aí, vamos dizer, a picanha é R$35. Presente de Natal. Já que a picanha sempre é tão falada, né? Se tu tiver isso, aí beleza. Ele vai pagar um diferencial para vocês e aí é o seguinte, ele vai fazer o que a gente brinca na rede, né? Broadcast para todos os usuários. Né? E aí ele vai estar e vai dizer, isso aqui é tantas peças. Beleza? Certo? Então, se tu quer atrair clientela de todos os lugares, vai ser isso. Vai ser essa vantagem. E aí outra coisa que se podia pensar é o seguinte, a pessoa ter e transferir o crédito. Não sei se vocês lembram da Vivo, até a Ivete Sangalo que fazia propaganda. Que a Ivete Sangalo pegava do celular e jogava para uma fã um pouco de crédito para usar a internet. Estão pensando que pessoas bem abastadas, a classe B e C, C, B e A, vão fazer compras, têm o cashback e vão passar para pessoas. Ah, mas por que para outras pessoas? Para o filho que usa van, um exemplo. Para diarista, que vai lá, eu jogo o cashback para ela. Né? Então, isso também tu pode pensar em fazer. De certa forma, você vai quase que ficar como uma meia fintech no teu aplicativo. Daí, então, só mais 3 pontos da descrição do produto. Uma coisa que eu mencionei antes, mas falar um pouco mais que ajudaria na parte do marketing também, é que é uma forma de transporte mais verde, né? Menos emissões, por ser um transporte coletivo. Talvez não é a mesma coisa que um ônibus, mas, como eu falei, né? Mais confortável, menos pessoas. E horários flexíveis. Isso é a melhor coisa. Porque você imagina, várias pessoas que eu sei, elas são obrigadas a pegar o transporte coletivo regular, certo? Esse transporte coletivo vem tudo lata de sardinha, né?
E se a gente for olhar, eles terminam de fazer o transporte, os ônibus voltam todos para a garagem. Né? E ficam lá esperando o horário próximo ao almoço para sair de novo. Se a gente for olhar, até está em aberto agora as consultas e tal, a prefeitura quer lançar um novo edital para ter uma empresa. Eles fizeram uma prorrogação do contrato anterior, emergencial, para não deixar desabastecido, mas eles querem fazer um que planeja. E vocês poderiam fazer o seguinte: ela é concorrente de vocês? Não, pelo contrário, ela pode ser parceira de vocês, se vocês fizerem e trabalharem com essas rotas com terminais de integração. O ideal seria eles terem um ônibus circulando na área central, um ônibus bem caprichado, e o veículo que trabalha com vocês podem deixar lá dentro, mas também pode deixar nas terminais de integração, ou pegar e fazer, entre aspas, a última milha. Né? Então, eu não preciso ir até o centro para pegar cliente, mas a pessoa está dentro do ônibus regular, ele vai até um local de integração, que poderia ser, por exemplo, na barragem. Eu ia sugerir lá no Supermercado Real, ele tem um pátio legal. Né? E a van faz toda a parte alta da barragem, a parte do Budek e também da Barra do Trombudo, certo? A van faz isso e o ônibus deixa o pessoal ali. Para o supermercado, ele criar a infraestrutura para receber seria fantástico. Por quê? Porque ele já tem uma padaria. Essa padaria já vende pastel, já vende coisa, e vende as outras coisas dele. Então, ele só organizar um telhado, ele já tem um telhado grande para os dias de chuva, para os clientes dele, ele organizar um local para, de um lado, o ônibus principal deixar o pessoal e do outro lado ele receber o pessoal da van. Né? Olha que ideia bacana para... Né? Porque tu não está tirando... a pessoa vai continuar na linha principal. Quem está na linha principal não precisa desse serviço específico. Mas é a pessoa que desceria na via principal e andaria 1 quilômetro subindo o morro. E aí, caso de uso de novo, né? Eu venho com o ônibus principal, desço ali, faço as minhas aquisições que eu tenho que fazer no supermercado, pego esse serviço e chego confortavelmente até a minha casa. Principalmente nos dias de chuva. Tem gente que vai dizer, eu quero ir andando, porque eu tenho que fazer a parte fitness, etc. e tal, né? Maravilha. Mas se eu tivesse um serviço desse, eu não viria mais de carro para o centro da cidade. Por quê? Porque é muito mais barato. Então, daí só concluindo a parte da inscrição, a outra parte, para implementar o serviço, né, vai ser primeiro necessário desenvolver o software, tanto o gerenciamento da trajetória quanto o aplicativo mobile, e também, né, que vai estar disponível no Google Play, Apple Store. E também uma parte importante é suporte técnico, tanto para o uso do software quanto para problemas com pagamento, enfim. E 2 pontos. Falando um pouco sobre o mercado-alvo e as projeções de crescimento agora, então obviamente a empresa tem como alvo o mercado de transporte de pessoas, que é um setor que sofreu uma grande evolução com a chegada de aplicativos, principalmente o Uber, que acho que é o mais famoso, que ele proporcionou uma grande flexibilidade e facilitou muito para os consumidores. É só pegar o celular e chamar um veículo. Entretanto, esse mercado ele teve um grande impacto causado pela pandemia da Covid-19, por causa das restrições, e ele veio se recuperando no ano de 2023 e tem uma projeção de uma melhora, principalmente no aumento da busca por viagens para aeroportos, que está com bem menos restrição agora, e para os locais de trabalho. Muita gente estava em home office. Então, uma projeção esperada é o aumento no que foi chamado de mobilidade como serviço, ou Mobility as a Service, que são onde os aplicativos oferecem mais opções de transporte. O usuário ele só escolhe a melhor opção e a plataforma gerencia tudo. Esse mercado ele pode ser organizado por finalidade, que seria, por exemplo,
transporte escolar, intermunicipal, urbano, turismo, ou por serviço, por exemplo, táxi, transporte de aplicativos ou transporte coletivo, por exemplo, ônibus. Nesse serviço tem uma tendência para automatização através dos aplicativos. Então, no nosso caso, o principal diferencial se dá pelo uso de veículos de transporte coletivo para transportar múltiplos passageiros ao mesmo tempo, de modo que o tempo ocioso da busca e entrega de passageiros, por exemplo, nos ônibus que ficam esperando o horário de alunos, seja reduzido ou minimizado, e a eficiência do transporte aumente, sendo que o gasto por combustível por passageiro, por exemplo, seja reduzido, e isso possa ser convertido em um menor custo para o passageiro. Então, inicialmente, tem uma barreira que se encontra na busca por parcerias com empresas de transporte coletivo, vans, um dos focos iniciais do projeto, e a aceitação por parte dos passageiros. A gente tem que fazer eles largarem o que eles já usam no momento para utilizar o nosso aplicativo. Isso. Uma grande busca por divulgação e propaganda. Então, além disso, é necessário o desenvolvimento de um aplicativo eficiente e que atenda uma grande demanda de usuários simultâneos e calcule as melhores rotas. Então, os consumidores são pessoas de qualquer idade que necessitem se locomover utilizando um veículo que não seja própria delas, sem que haja necessidade de caminhar até um ponto de espera ou aguardar um certo horário, que seria o horário do ônibus sair. Então, para obter sucesso com essa proposta, é necessário que a gente disponibilize um serviço que se mostre mais benéfico e cômodo do que os métodos atuais, por exemplo, o ônibus, e alcance a maior parte da população. E, além disso, é muito importante as parcerias com empresas de transporte ou estabelecimentos comerciais, que eles vão ser fundamentais para atrair a atenção dos novos passageiros. Eu até sugeri, nesse caso de vocês, lá quando vocês estiverem no item 3, descrevendo isso, eu vou reduzir aqui o tamanho das minhas coordenadas aqui. Eu vou deixar nível de mapa. Então, olha aqui. Eu sugeri para vocês fazerem aqui as linhas principais. Então, aqui a famosa BBB, Budak, Barragem, Barra do Trombudo, inclusive agronômica junto, tá? Porque se você chegar na Barra do Trombudo com mais 4 km, você está em agronômica. Tá? Está no centro de agronômica. Essa outra aqui, que é a Laranjeiras, Albertina e Boa Vista, tá? A Lab aqui. Pro lado de cá. Se você puxar para cá, essa aqui, que é a T, que é o tabuão BB aqui, e essa aqui a CNR, que é Cantagalo, Navegantes, Rainha. Valada São Paulo pode ser colocada, mas aí ela fica meio longa. Talvez feche ainda alguma coisa aqui. A Itopava, se fizer uma que faça entra por uma estrada e volta pela outra. Aí eu chamo as Itopavas, né? 2i aqui, bem tranquilo. Né? E essa aqui, que eu falei que é a CPF, que é Canoas, Progresso, Fundo Canoas. Né? E tem essa aqui, que é do Pamplona, poderia ser integrada com essa, aí é questão de ver, mas o bairro Pamplona, assim, ele é mais industrial, então pessoas que vão para lá é com horário fixo, né? Tem os transportes, já tá organizado. Esse o Jardim Alexander aqui, eu manteria ele, apesar de estar dentro do Pamplona, com o Canoas. Para que a van circule com trechos menores. Eu ia sugerir para vocês pegarem e fazerem imagens recortando cada uma delas aqui para colocar no plano, para já mostrar elencaria, que aí agora a famosa pesquisa de mercado, que nós vamos atuar em breve, falar aqui nas próximas aulas nossas sobre isso, que é o seguinte: quem são os meus parceiros potenciais? Aqui, e aí graças ao Google, né, vamos pegar aqui aqui eu gosto, aqui ó,
ele já começa a mostrar. Ó, o supermercado do Vale que eu falei para vocês, ó, tá vendo? Posto Pilão da barragem, a Magazord, tá vendo? O próprio Senai aqui. Então, escolher quais são as empresas que vocês têm interesse aqui para pedir, ó, vamos investir tanto em marketing conosco aqui. No futuro, se desse até sucesso, dava para até ter algo mais ou menos como... Até vocês podem dar cashback para o supermercado. Tá? Se você fizer o plano tal, além da propaganda, você tem tanto em cashback que você pode dar para os seus clientes. Por que não? Para dar um gostinho, para depois, estou pagando, estou recebendo de volta, estou passando para o cliente, né? Porque ele vai ter o celular, vai ser o proveito do gerente e vai dizer, não, tantos reais desse aqui eu estou jogando para o cartão número tal, que pode ser tanto para os funcionários dele quanto para coisa, e é o seguinte, e ele pode estar colocando crédito. Seria um parceiro, inclusive, para venda do crédito. Ah, mas porque é o seguinte, você tem que ver que você vai ter pessoas mais idosas que vão ser usuários, mas elas não vão ter no celular dela. Tá? Vai ter gente que vai dizer, mercado, eu quero pagar essa minha passagem, tu chama uma van para mim aqui? Beleza, vai chamar a van, mas ela não vai ter condições de ela operacionalizar isso. Só que imagina, ela diz, eu vou comprar naquele mercado, os caras pagam a van para mim chegar em casa. Né? E imagina, pensando em Rio do Sul, que nós temos o homem que mais vive em Santa Catarina é o de Rio do Sul, sabia? 74,9 anos. Enquanto a média de Santa Catarina está na faixa de 74. Né? E aí a mulher que mais vive é de Balneário. Então, por que não ter essa jogada? Então, vamos achar os principais. A Magazord também seria uma parceira potencial para os seus funcionários, porque eles têm muitas coisas com horários diferenciados lá. Tem equipes que fazem home office, vão uma vez por semana para lá. Então, esse usuário é um usuário que não seria o usuário tradicional do ônibus normal. Né? E esse usuário, muitas vezes, vai ter a reunião presencial, tal horário. Né? Eles poderiam ter esses horários diferenciados para evitar os horários de pico, onde o cara está perdendo tempo se deslocando. Né? Sabe que todas as cidades vão parando. Como é que é a Alto Vale lá? Eles levam os funcionários, né, para ir para a cidade e tal. Qual a empresa? Acho que é a Alto Vale lá de construtora, né? Como é que é o nome? Deixa eu encontrar aqui. Eu sei que tem uma empresa lá, Vale alguma coisa, que é construção. Pré-Vale? Pré-Vale. Sim, a Pré-Vale. Elas têm o próprio ônibus deles. Sim, mas aí a Pré-Vale, a Metalúrgica e o Pamplona, eles têm linhas exclusivas. Isso, é deles mesmo. Que eles contratam a empresa externa e linha que... Não, mas a Pré-Vale, o ônibus é deles mesmo. Ah, é? Eles têm o ônibus próprio? Que bom! Porque eles levam, eles passam em Ibirama. E aí, teve uma vez que eu estava contigo, o ônibus da Pré-Vale estava lá. Então, sim, mas tá certo. É mais barato para eles ter o ônibus próprio. Onde tem um cara lá, o cara que aluga o quarto lá, ele é dono de uma empresa de malha. E ele meio que vai buscar os funcionários. Sim. Por que não? Seria a facilidade. A facilidade é que é o seguinte, se estragar o ônibus dele, vou pegar agora olhando o seguinte, vou pegar o pior caso. A Pré-Vale estragou o ônibus, quebrou o ônibus. Isso pode acontecer, furou o pneu, etc. Tal. Ele poderia chamar o serviço de vocês para fazer o resgate. Né? Então, pessoal. Eu vou só a minha parte aqui. Vamos lá. Tranquilo, vamos só terminar aqui a apresentação do nosso colega.
No caso, é sobre os concorrentes diretos e os indiretos, né? Os diretos seriam o Uber e o 99, né? Como eu tinha comentado com o professor mesmo, né? O 99 não tem muito aqui, né? Tem mais em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, cidades grandes, assim, né? E o indireto seria o táxi, né? Seria o concorrente indireto. O que eles estão oferecendo, no caso? Os concorrentes estão oferecendo serviços mais baratos, exceto o táxi, que o preço é estabelecido e sempre, dependendo do lugar para lugar, né? Sempre é o mesmo preço. O acesso maior de logística e todo o suporte necessário aos clientes, no caso, né? Vamos supor, tá chovendo aí, né? Aí seria mais simples, né, pegar um Uber, né? O van Uber, no caso, né? Os principais diferenciais dos concorrentes, como o Uber 99. O Uber, ele permite usar o próprio aplicativo para outras duas importantes funções de entregas: pedidos de comida em restaurantes e compras em mercado, integrado ao Uber Eats, que permite que usuários concentrem essas diferentes funções no mesmo aplicativo, usando como referência para qualquer necessidade de transporte. A função de entrega em mercado, entretanto, ainda está limitada a algumas metrópoles do Brasil. Não é em tudo que é lugar, né? Algumas ainda faltam, né, incluídas. Né? Aham. Já o 99, por sua vez, possui um sistema de entrega de comida chamado 99 Food, que é tipo o iFood, assim, né? Certo. No entanto, a cobertura de serviço ainda é limitada a algumas cidades e não há uma integração com o aplicativo principal. O recurso exclusivo que mais chama a atenção é o 99Pay, que seria uma espécie de carteira virtual, no caso, né? Foi o que eu sugeri para vocês. Tipo uma van, sei lá o nome, van credit, alguma coisa do tipo, né? Ainda a gente precisa pensar nisso. O saldo pode ser carregado através de cartão de crédito ou boleto. E a carteira é usada para pagar viagens no aplicativo, contas ou recarregar o celular, oferecendo descontos em corridas e o cashback, no Sim. caso, né? E sobre como será feito para deslocar a concorrência, né? Tentativa de atrair o maior número de clientes possível, distribuição de muitos serviços de van Uber, né? E lançamento de propaganda nas redes sociais, televisão também, né? E também sobre o sistema de comida mais barato, né? No caso, Isso. 99 vezes. Sinceramente, eu sugeriria para vocês o seguinte: foca nas rádios. TV em si fica mais complicado. Rádios é uma boa... Rádios locais. Não acho não, porque a rádio também tá fechando. Tipo, algumas coisas eu acho que é mais focar em publicação de rede social. Sim, mas a parceria com os locais é o principal. Né? Fecha os locais, onde vai ter o transbordo de pessoal, onde tem fluxo de gente. E a rádio é o seguinte: todo mundo que está indo trabalhar vai escutando rádio. Tem um também, na verdade, eu acho que o indico melhor, sabe qual é? Em vez de rádio, que está mais popular no Brasil, principalmente, é podcast. Também. Rede de podcast tá tipo, cara, tá 1000. E pelo que eu dei uma olhadinha lá, é mais barato você pagar, tipo, o que eles cobram para, digamos, fazer a publicação, que eles deixam o teu negócio lá, pô, é mais barato, tipo, coisa de 200, 500 reais. Você paga por uma hora inteira, o vídeo vai estar lá e, tipo, cara, geralmente, beleza, não tem gente que assiste ao vivo, mas tem gente que assiste, digamos, assiste corte, assiste, tipo, depois. Eu, por exemplo, consumo muito podcast. E geralmente, quando tem essas empresas aí, pô, cara... Sim, mas não pode desprezar nenhuma. A minha sugestão na rádio seria o seguinte: tu não dá dinheiro para ele, tu dá crédito. Daria mais crédito. Quanto é que custa o pacote? Custa R$2.000 para no horário tal a gente falar. Então, beleza. Eu pago 3, mas em crédito. Você faz o seguinte: se sorteia. Já pensou? Mas, tipo assim, o que é de benefício para mim como empresa sortear créditos que são dinheiro para usar em meus produtos? Para o pessoal da rádio, é fantástico, porque é o seguinte: é audiência. Atrai público. Atrai público. Querido, vou sortear 30, um para cada dia. Se você escutar a rádio o dia inteiro e pegar as palavras, já viu a da Massa FM? Já. A Massa FM tu vai escutando, aí lá no meio da coisa, palavra 1, tal, palavra 2, tal, palavra 3.
São normalmente uma frase com 5, 6 palavras. No final do dia, eles sorteiam o dinheiro, é o Pix. Tá? Claro que é uma metrópole e tal, Pix de 700 pila. Tá? Mas se tu botar aqui, só para fazer exercício, peguei a rádio X, beleza, ó, tô te dando 3 mil reais para eles é engajamento nas redes sociais dele, vai marcar a tua rede social também, e todo dia, no final do dia, depois que você escutou a rádio, você ganha 100 pila de crédito na Vangol, para você usar no seu transporte. O cara que ganhou, olha a facerice dele. Tá? E aí é o seguinte, a nossa turma aqui, dos mais jovens, né, da minha geração para baixo, assiste podcast. Da minha geração para cima, não. É mais a rádio, no caso, né? É mais a rádio normal. Por quê? Porque eles nasceram naquela geração onde é rádio. Tanto é que as rádios estão aí num trabalho fortíssimo. A Caerte, você deve ter ouvido já, né? O rádio tá on, a TV tá on, essa busquinha. Jovem Pan, é porque eles têm que sobreviver, eles têm que se reinventar. Eles também fazem podcast. Eles têm também nas principais plataformas. Rádio barra podcast agora, né? Exato. Agora estão gravando, né? Estão ficando espertos nisso aí. Por quê? Porque eles têm que estar preparados. Eles estão sendo espertos faz tempo, porque esse negócio de gravar eles mesmos no rádio aí, tipo, já tá bem antes dessa popularidade do podcast. Sim, mas eles sacaram que eles tinham público para isso, a interatividade, né? Podcast é bom, Então, fecha, né? E essa parte de você pensar em locais X para que a pessoa daquele local chame e pague a corrida para a pessoa, porque senão seria naturalmente um cliente excluído. Ele será um cliente teu, só que tu não terá o cadastro dele, por assim, mas ele vai acabar usando indiretamente o teu aplicativo. Através do sorteio, né? Não só através do sorteio, através de uma pessoa do supermercado X vai chamar pessoal, e vai ter outras lojas no centro que vão fazer isso. Então, aqui no centro, uma das lojas que eu faria parceria, o Vavá, ele tem 2 lojas, Verdade. vende bastante, e ele tem como clientela, seu Vavá já está na casa dos 80, não parece, tu olha para o cara, tu dá 60 no máximo, o cara está super conservado, ele tem alguma fórmula nisso. Só que é o seguinte, se as funcionárias dele tiverem o seguinte, se você comprar até tanto, eu chamo a van pro senhor, tá? Vai ter gente que vai fazer o seguinte, vai fazer várias coisas no centro, vai chegar lá e vai comprar tanto de mercadoria para ganhar das coisas que ele vai precisar, para ganhar o transporte para ir para casa. E ali também tem um pátio bom para a van parar, pegar as pessoas, né? E colocar. Por que não? Seria uma boa. Beleza? Fechou?